Abramos, irmãos, a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, capítulo 4. E nós leremos do verso 12 até o verso 19. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, do verso 12 até o verso 19. Estou usando a nova versão Almeida. A Almeida atualizada é a Bíblia mais usada pelos evangélicos em todo o Brasil. E ela já está servindo a comunidade evangélica brasileira há muitos anos. Era preciso passar por uma atualização da linguagem. E há cerca de 3 anos, a Sociedade Bíblica do Brasil começou o processo de atualização da linguagem, mantendo a fidelidade aos originais, o mesmo estilo nobre, majestoso da nossa Almeida atualizada, e lançou agora a nova Almeida atualizada, que traz essas mudanças apenas na linguagem, sem alterar o conteúdo. Eu já examinei, já usei, estou muito entusiasmado com essa nova versão. Eu creio que a leitura é muito mais fácil e, sem dúvida, vai contribuir para o nosso entendimento das Escrituras. E eu vou usar esse texto hoje à noite, essa versão. Vamos ler então 1 de Pedro 4, de 12 a 19. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Vamos orar pedindo que Deus nos dê compreensão na sua palavra, irmãos e amigos, e também na aplicação dela à nossa vida. Oremos. Ó Senhor, estamos diante da tua revelação escrita, e nós pedimos que o Senhor nos dê entendimento para interpretá-la e aplicar o seu significado à nossa vida. Queremos orar por cada pessoa que está aqui nessa noite, que tua palavra seja instrumento teu, de acordo com a necessidade de cada uma dessas pessoas. Auxilia-nos, ó Deus, na entrega dessa palavra, dando vigor, dando inteligência, simplicidade e especialmente submissão à liderança do teu Espírito Santo, para que o teu povo, de fato, ouça a tua palavra e não a voz do homem. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Pedro escreveu essa carta com o objetivo de orientar os cristãos das 5 províncias da Ásia a se comportarem da maneira correta no meio das provações. No capítulo 1 dessa carta, já no verso 1, Pedro fala dos cristãos que eram forasteiros no Ponto, na Capadócia, na Galácia, na Ásia e na Bitínia. Essas 5 províncias eram parte da grande região chamada Ásia Menor. E se você está familiarizado com o livro de Atos, você vai reconhecer aqui alguns desses lugares. Eles foram lugares onde Paulo passou pregando o Evangelho. Provavelmente esses cristãos, a quem essa carta é destinada, haviam se convertido através do ministério de Paulo ou de algum dos seus associados. Pedro, depois de algum tempo, se sente dirigido por Deus para escrever uma carta àqueles irmãos daquelas 5 províncias, com o objetivo de ajudá-los a enfrentar as perseguições que estavam acontecendo naquelas regiões contra os cristãos. Nós temos que lembrar a essa altura que aquelas perseguições não eram ainda parte das perseguições oficiais que começariam no ano 68, quando Nero, então, culpou os cristãos pelo incêndio de Roma e decretou a busca, apreensão e morte de todos os cristãos. Milhares de cristãos morreram jogados aos leões,
Alguns deles foram amarrados em postes, embebidos em piche e incendiados para iluminar as noites de Roma. Muita atrocidade aconteceu. Mas isso é depois do ano 68. Essa carta está localizada no final da década de 50 ou no início da década de 60. Então não era ainda aquela perseguição oficial do Império Romano. Mas eram perseguições movidas pelos patrícios, pelos concidadãos, pelos gentios, pelos pagãos em geral, que estranhavam muito os cristãos. E, sinceramente, os cristãos deveriam parecer um povo muito estranho naquela época. Eles não adoravam os deuses, todo mundo tinha muitos deuses, os cristãos só adoravam um Deus, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Os cristãos não participavam dos festivais religiosos que a cultura greco-romana patrocinava a todo momento. Todo emprego tinha um patrono, um deus, uma deusa, e havia festivais em honra a esses deuses, centenas de templos, às vezes numa mesma cidade, e os cristãos não participavam destas coisas que eram consideradas atividades sociais. Os cristãos não chamavam o imperador de Senhor, porque era um título que eles dedicavam somente a Jesus Cristo. E corria boatos maldosos, eu já mencionei aqui para vocês, não é? De que além de ateus e maus cidadãos que não reconheciam a autoridade do imperador, os cristãos eram canibais, né? Porque eles, como nós vamos fazer hoje à noite, eles se reuniam para comer a carne e beber o sangue de alguém, não é? Então a mente pagã via nisso, né? Não entendia o que nós vamos fazer nessa noite. Ser cristão naquela época, portanto, significava ser insultado, criticado, caluniado, injuriado, sofrer ameaças, passar por vergonha, sofrer insultos. É desse tipo de perseguição que Pedro está tratando aqui. Ainda não é aquele momento de agressão. Eu tenho certeza que todos nós podemos nos identificar de alguma forma com isso, porque mesmo que no Brasil não haja a perseguição, nem o banimento oficial das práticas cristãs e do culto cristão, há, entretanto, aquilo que a gente chama de violência simbólica, que é uma hostilidade geral da sociedade, dos fazedores de opinião, da mídia, dos centros universitários, do meio acadêmico, contra o cristianismo e seus valores. Então, embora isso seja sutil, nem sempre, mas geralmente sutil, meio que velado, o cristão que quer viver o cristianismo plenamente, ele vai sentir oposição e hostilidade. O jovem cristão na universidade, por exemplo, se ele se identifica como cristão, ele vai sofrer do professor de biologia. Especialmente se ele estiver na área de humanas, então, que é muito influenciada pelo marxismo cultural, pelo ateísmo filosófico, ele vai ser perseguido pelo professor. O cristianismo vai ser motivo de chacota, o professor vai fazer de propósito. E se ele tiver no mestrado e quiser defender alguma tese que tenha, de alguma forma, algum interesse cristão, ele vai sofrer retaliação também por conta disso aí, dificuldades por conta disso aí. No trabalho, especialmente se ele trabalhar numa repartição pública, o conceito de que o Estado é laico vai ser usado para proibir que ele expresse a sua religião e suas convicções cristãs no ambiente de trabalho. Então, aos poucos, estes agentes vão empurrando o cristianismo para fora da arena pública, querendo que se torne apenas uma questão de preferência pessoal, que meu cristianismo seja algo pessoal que eu pratico dentro de casa e, no máximo, dentro das quatro paredes do templo da igreja onde eu congrego. Então, isso é o que nós chamamos de violência simbólica, ou perseguição simbólica, que existe no Brasil e em alguns outros lugares. Não é como a perseguição que acontece nos países comunistas ou nos países muçulmanos, onde há leis e punições severas que vão desde castigos físicos até a morte para aqueles que professam o cristianismo abertamente. Então, o que está acontecendo aqui é, na carta, no tempo em que a carta foi escrita, era uma perseguição que já tinha passado do simbólico e tinha passado e já tinha entrado no campo da agressão verbal. O próximo passo vai ser captura e morte, além de tortura, para aqueles cristãos que não quiserem se submeter ao imperador. O meu objetivo nessa noite é trazer essas orientações que Pedro traz aqui para aqueles cristãos e aplicá-las a nós. Mas para isso nós temos que fazer algumas observações. A primeira, como eu disse, Pedro está aqui dando conselhos a quem está sendo perseguido pela fé. Alguém que está sendo perseguido porque é cristão.
Então nós devemos ter isso em mente. A perseguição que havia naquela época era muito mais intensa do que aquela que existe no Brasil contra os cristãos hoje. Contudo, apesar disso, guardadas as devidas proporções, os mesmos princípios podem ser aplicados para nós. Você que enfrenta hostilidade, injúria, calúnia em diferentes ambientes em que você está. Segunda coisa que é importante mencionar é que os sofrimentos, o tipo de sofrimento que é mencionado aqui, é o sofrimento que é derivado do compromisso público com Cristo. Mas mesmo assim, os princípios que regem a maneira como nós tratamos esse sofrimento, eles podem ser aplicados aos sofrimentos que não são decorrentes necessariamente do fato de sermos cristãos. Você fica doente não é porque você é crente. Na crise que está no Brasil, sua empresa quebra, mas não é porque você é crente. Você tem um problema com o seu filho, um filho que apresenta dificuldades, mas não é necessariamente porque você é crente. Você é demitido da empresa onde você trabalhou durante tantos anos, mas não é necessariamente porque você é crente. Então, os cristãos passam também por muitos sofrimentos que não são resultado necessariamente da sua pública profissão de fé ou do seu compromisso visível com Jesus Cristo. Então, guardadas as devidas proporções, mesmo que o texto esteja falando de sofrimento que é causado por causa do nome de Jesus, nós ainda podemos fazer essa aplicação para nós. Ainda uma observação que eu preciso fazer. Há uma terceira categoria de sofrimento, que é aquele tipo de sofrimento que é resultado de uma coisa errada que o crente fez. O crente tomou uma decisão errada, ele fez uma escolha errada e as consequências vieram. E aí ele está sofrendo não porque ele é crente, mas ele está sofrendo porque fez alguma coisa errada. Então não é desse sofrimento que essa passagem está falando. Entretanto, se o crente reconhece que está sofrendo, porque ele mesmo atraiu sobre si com o seu erro, com o seu pecado, as consequências nem sempre prazerosas, ele pode diante de Deus se arrepender, ele pode confessar o seu pecado a Deus, e a promessa que nós temos na Bíblia é que Deus atende o coração contrito. E aquilo que foi um mal, Deus pode usar para o bem. Deus pode transformar a tragédia que você cometeu, o erro que você fez, mediante o perdão verdadeiro, o arrependimento sincero, Deus pode transformar no meio para que você cresça, um meio de bênção para você, se houver esse arrependimento do que eu estou falando. Ditas estas coisas, então nós podemos agora entrar nas 6 orientações que Pedro dá aqui aos seus leitores sobre como eles deveriam olhar o sofrimento que eles estavam passando. Primeiro está no verso 12. Pedro aqui diz aos seus leitores que eles não deveriam estranhar a perseguição que eles estavam passando. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Eu acho que Pedro começou por aqui, porque existe uma tendência, é inegável, entre os cristãos de, às vezes inconscientemente, imaginar que pelo fato de que Deus os amou, Deus os escolheu, Deus os predestinou, que Cristo morreu por eles, que eles foram justificados, que eles foram perdoados, que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, que isso significa que Deus haverá de protegê-los de todo tipo de mal que houver no mundo. Ou seja, tem cristãos que acham que o fato de terem sido aceitos por Deus significa um indulto ou um salvo-conduto aqui nesse mundo, que eles não vão sofrer como os outros sofrem. E é natural que a gente pense isso, afinal, Deus nos amou, Deus deu o seu Filho por nós, e Deus fez grandes promessas ao seu povo. É natural pensar que isso também inclui que aqui nesse mundo nós vamos comer só do melhor da terra, que nós vamos ter um bom emprego, vamos arrumar um marido, vamos arrumar uma esposa, um carro do ano, vamos ter uma casa própria. Se Deus já deu o maior, que é o seu Filho Jesus, por que Ele não dá o menor, que são essas outras bênçãos? Então é natural pensar isso. Mas Pedro aqui ensina que o fato de sermos cristãos não representa um salvo-conduto aqui nesse mundo. Nós estamos sujeitos aos mesmos sofrimentos que as outras pessoas estão passando, e inclusive maiores, como ele vai dizer mais adiante. Por isso ele diz: amados, não estranhem o fogo, não estranhem o incêndio que vier, como se alguma coisa
extraordinária estivesse acontecendo com vocês. Não está acontecendo nada extraordinário. Os sofrimentos fazem parte ordinária da vida do cristão. É coisa comum. O cristão deveria saber disso, que ele está sujeito à perseguição, a falatório, à injúria, à calúnia, à hostilidade, e quando não isso, os sofrimentos que são parte da humanidade da qual nós pertencemos. Portanto, não estranhe, do tipo assim, Deus, espera aí, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo com a minha saúde? Por que isso está acontecendo com a minha família, com o meu trabalho, com a minha empresa, Senhor? Pensei que o Senhor gostava de mim. Pensei que eu era uma pessoa especial diante do Senhor, porque o Senhor me amou, o Senhor me fez tantas promessas, eu pensei que eu seria tratado de uma maneira diferente aqui nesse mundo. A resposta é não. Não tem nada na Bíblia que diga que os filhos de Deus aqui nesse mundo serão poupados de sofrimento, de dor, de doença, de crise, de perseguição, de injúria, de calúnia e de injustiça. Por isso Pedro diz, não estranhe. Não está acontecendo nada extraordinário. O que está acontecendo é aquilo que Deus planejou para acontecer na vida do seu povo. Os sofrimentos são parte da nossa vida comum. Não tem nada extraordinário acontecendo aí no meio de vocês, quando vocês estão sendo perseguidos, hostilizados ou passando por dificuldade. A diferença é que nós sabemos o motivo pelo qual nós estamos passando por dificuldades e sofrimentos. Pedro diz no verso 12, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova. A palavra grega que foi traduzida aqui como pô-los à prova é a mesma palavra que é usada para a depuração de metais. O ourives pegava o ouro bruto, colocava dentro de uma fornalha, a fornalha aquecia aquele material bruto, o ouro, que tinha um ponto de ebulição diferente dos materiais impuros que estavam a eles agregados. O ponto de fusão do ouro é diferente daqueles materiais impuros. Então, pelo fogo, o ourives separa o ouro das impurezas. Essa é a figura que está aqui. Pedro está dizendo, não estranhe esse fogo que aparece na vida de vocês, porque o alvo deles é depurar a fé de vocês. Por isso que não está acontecendo nada de extraordinário. Porque esse é o plano de Deus, é assim que Deus faz para que os seus filhos cresçam, para que os seus filhos ganhem caráter, para que eles sejam purificados das suas fraquezas espirituais, é através exatamente do sofrimento. Porque tem muita coisa que nós não vamos aprender somente ouvindo sermões e lendo bons livros. Deus tem que usar a escola do sofrimento para nos ensinar, a nos fazer crescer. E eu sei que se você for honesto, você vai admitir isso. Que aqueles períodos da sua vida em que você mais orou, leu a Bíblia e buscou a Deus, foi quando tudo deu errado na sua vida. Porque quando tudo estava indo muito bem, você sabe que você relaxou, não é que você não ama a Deus, mas você não orava com o mesmo fervor, você não pegava a Deus pela fé em oração, insistindo com Ele. Você aprendeu mais exatamente naqueles períodos de dor, de sofrimento, de crise, não é verdade? Deus sabe que é assim que nós funcionamos, por isso não estranhe. Não está acontecendo nada extraordinário quando o sofrimento bate à sua porta, quando o incêndio vem, porque o alvo dele é exatamente provar a sua fé. Provar no sentido de purificar e refinar. A segunda orientação de Pedro é a contraparte disso. Se por um lado nós não devemos estranhar, por outro, nós devemos nos alegrar, é o que diz o verso 13. Pelo contrário, diz o apóstolo, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Em vez de estranhar o sofrimento, Pedro diz, vocês deveriam se alegrar. A alegria que Pedro recomenda aqui, e nós não devemos entender mal o que ele escreve, não é cinismo, não é de você assim pretender que você está feliz, quando no fundo do seu coração você está sofrendo muito com aquilo que está lhe acontecendo. A Bíblia não proíbe que você diga a Deus, está doendo, Senhor, está doendo e muito, muito, está doendo, eu não sei se eu vou conseguir. A Bíblia não proíbe que você diga a Deus isso. Mas você tem aqui que fazer a distinção entre a alegria
com sofrimento, não é isso que a Bíblia diz, se alegrem por causa dos sofrimentos, e a alegria no sofrimento, que é essa que é recomendada aqui, ou seja, no meio do sofrimento que faz você ficar triste, você tem essa atitude de alegria, dizendo a Deus, eu sei por que isso está me acontecendo. Isso aqui não é porque o Senhor não me ama, não é porque o Senhor está querendo me destruir, que o Senhor está vindo contra mim, não. Isso aqui é exatamente porque o Senhor me ama, e o Senhor está me corrigindo e me preparando para a glória. Então, é nesse sentido que o crente tem uma atitude de alegria no meio dos sofrimentos que ele passa, mesmo que as suas emoções estejam profundamente entristecidas com tudo isso. Pedro aqui diz que nós devemos nos alegrar, eu queria chamar a sua atenção para isso. Verso 13, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Está aqui a razão pela qual nós devemos nos alegrar no meio do fogo que surge no meio de nós, em vez de estranhá-lo. É porque o sofrimento do cristão, por causa do nome de Cristo, faz com que ele seja coparticipante dos sofrimentos de Cristo. Cristo morreu, veio a esse mundo, sofreu e morreu por nós. E Deus depois o elevou à glória, e ele virá em glória no final de todas as coisas. Deus nos trata exatamente da mesma maneira como ele tratou seu filho. Aqui nesse mundo, a nossa via crucis não vai do palácio de Herodes até o Gólgota, mas é do dia que nascemos ao dia que morremos. É nossa via crucis aqui, e que nós vamos carregar a cruz, sofrermos por conta de Jesus, e depois é que vem a glória. Veja que Pedro diz aqui no final do verso 13, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultantes. No momento a glória de Cristo está velada, está escondida do mundo, mas Deus vai revelar a glória de Cristo. Deus vai mostrar ao mundo que aquele que sofreu na cruz, como um expatriado, como um traidor do seu povo, como um renegado, um falso profeta, era na verdade o poderoso Filho de Deus, executando o plano eterno de redenção. Isso está velado ao mundo agora. O mundo não vê Cristo dessa forma. Mas um dia, Deus revelará a glória de Cristo. E nesse dia, ele diz aqui, nós nos alegraremos, exultantes, jubilosos. Mas note que a esperança que nos é dada aqui, o conforto que nos é dado aqui, é para o futuro. A Bíblia não apresenta absolutamente nada nesse mundo que possa alegrar, consolar e satisfazer o nosso coração. Família, bens, prazeres lícitos, coisas bonitas, viagens, carros, posses, lazer, tem tanta coisa boa nesse mundo, mas nada disso satisfaz plenamente o nosso coração. A Bíblia sempre diz que nós somos peregrinos e passageiros aqui. Só no livro de Pedro, nessa carta, na primeira carta que ele escreve, pelo menos 3 ou 4 vezes ele se refere aos seus leitores como peregrinos, forasteiros aqui nesse mundo, para lembrá-los que nós não temos nada aqui nesse mundo que seja definitivo e pelo qual vale a pena ficar aqui para sempre. A nossa esperança está na glória, na revelação de Jesus Cristo. É lá que nós vamos alegrar-nos e nos exultantes com a vitória dele. Então, está aqui a razão pela qual nós deveríamos nos alegrar agora. É porque nós estamos sendo coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. E nós vamos seguir exatamente o mesmo caminho. Primeiro, o Gólgota. Primeiro a cruz e depois a glória. O problema com essas teologias da glória que nós encontramos em algumas igrejas aí é que elas colocam a teologia da glória antes da teologia da cruz, ou na verdade simplesmente elimina a teologia da cruz e apresenta só a teologia da glória, que aqui nesse mundo Deus quer que você seja feliz, bonito, saudável, torcedor do São Paulo e por aí vai, coisa dessa natureza, não é? São Paulo não, era o quê? É Goiás aqui, não é? Goiás, alguma coisa desse tipo. A Bíblia não promete isso para ninguém. Ao contrário, ela nos adverte a esperarmos sofrimentos. Por isso, primeira orientação, não estranhe
quando o sofrimento bater a sua porta. Segundo, você se alegre, porque você está sendo coparticipante dos sofrimentos de Cristo. Se você está participando dos sofrimentos dele, você também vai participar da glória dele. É um sinal de que você é de Deus e de que a glória lhe aguarda. Terceira orientação de Paulo está no verso 14. Se os homens insultam vocês, lembrem-se que, por outro lado, Deus bendiz vocês. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se vocês são insultados, com isso Pedro revela a fonte do sofrimento dos seus leitores. Eles estavam sendo insultados, injuriados. O pessoal chamava palavrão, chamava nomes, fazia ameaças, xingava os cristãos. Lá na sociedade deles, em que eles estavam, lá nas suas famílias, no seu trabalho, em praça pública. Ser cristão significava ser achincalhado na rua. Oh, lá vai um cristão, é um deles. Significava isso, sofrer insultos, derivados da fé em Jesus Cristo, como Pedro diz aqui, se são insultados por causa do nome de Cristo, que significa porque vocês pregam o nome de Cristo ou porque vocês vivem de maneira digna do nome de Cristo. Então, por isso, vocês são insultados. Isso é verdade. Se o cristão proclamar o nome de Cristo e se ele viver de maneira digna do nome de Cristo, ele vai ser insultado. Fizeram isso com os profetas, fizeram isso com Noé, fizeram isso com o Senhor Jesus Cristo, fizeram isso com os apóstolos, fizeram isso com os mártires através da história da igreja. Por que não fariam conosco? Se você proclama o nome de Cristo e vive de maneira digna desse nome, você vai ser insultado. Mas isso, longe de ser um sinal do desfavor de Deus, é um sinal da sua bem-aventurança. Olha o que Pedro diz: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, vocês na verdade são bem-aventurados, vocês são felizes. Pedro deve ter ouvido, claro, Pedro ouviu quando Jesus Cristo disse no Sermão do Monte: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós, porque foi assim que os seus pais perseguiram os profetas antes de vós. Pedro está aqui ecoando as palavras de Jesus Cristo, dizendo aos seus leitores: essas perseguições, na verdade, mostram que vocês são bem-aventurados. E ele acrescenta um argumento no final do verso, quando ele diz assim: porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Pedro está aqui juntando duas metáforas, dois eventos, vamos dizer assim. O primeiro é tirado do Antigo Testamento. Quando ele fala aqui do Espírito da glória, o Espírito de Deus repousando, isto é, descendo e pairando. A primeira figura que nós temos no Antigo Testamento é da nuvem da glória de Deus, chamada Shekinah, que quando terminou-se a construção do tabernáculo por via de Moisés, aquela nuvem desceu e repousou sobre o tabernáculo, representando a chegada da presença de Deus naquele tabernáculo, consagrando aquele lugar para o serviço dele. A nuvem da glória era uma teofania, era uma manifestação visível de Deus. Era uma nuvem brilhante, era uma nuvem impressionante. Ela havia repousado sobre o alto do Monte Sinai durante aqueles 40 dias em que Moisés lá esteve conversando com Deus e recebendo a lei. Diz lá o texto de Êxodo que a nuvem cobriu o topo do monte e dela saíam trovões e o monte fumegava, não é? Ninguém podia tocar no monte, que seria morto. Tal a glória de Deus, a majestade de Deus naquela nuvem. Essa é a mesma nuvem que guiou os israelitas no deserto, que repousou sobre o tabernáculo, e séculos depois, quando Salomão construiu o templo lá em Jerusalém, aquela nuvem outra vez desceu e encheu o templo. E diz lá o texto de 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, que Salomão nem podia ministrar, e nem os sacerdotes podiam ministrar, por conta da presença gloriosa da glória, por causa da presença da glória de Deus que encheu todo o templo. Essa é a nuvem da glória, o Espírito da glória. Mas a segunda figura que está associada aqui, já é no Novo Testamento, é quando o Senhor Jesus é batizado no Rio Jordão. O texto diz que os céus se abrem e o Espírito de Deus desce sob forma de pomba e repousa sobre Cristo, as mesmas palavras que estão aqui. O Espírito de Deus descendo
e repousando sobre Cristo. Essa mesma nuvem que mais adiante vai aparecer no Monte da Transfiguração, quando Jesus sobe com seus discípulos e uma nuvem cobre o pico do monte e Moisés e Elias aparecem em glória falando com Jesus Cristo. Creio que todas essas figuras estão aqui. O que Pedro está dizendo é o seguinte: vocês são insultados porque vocês estão cheios do Espírito da glória, cheios do Espírito de Deus. Vocês são insultados porque o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Todo aquele cristão que é cheio do Espírito Santo, ele vai experimentar insulto. Eu sei que hoje em dia o que se destaca quando se fala em plenitude do Espírito são manifestações. Se você for cheio do Espírito Santo, você vai ter manifestações. E alguns associam dom de línguas, profecia, visão. E aí vem os exageros, que a gente sabe que não são todos os nossos irmãos pentecostais, mas algumas linhas pentecostais e neopentecostais vão falar de cair no Espírito, dançar no Espírito, dar cambalhota no Espírito, rir no Espírito. Geralmente é isso que se associa com a ideia do Espírito da glória de Deus repousar sobre uma pessoa. Só que Pedro aqui acrescenta um elemento que ninguém está interessado quando fala em avivamento. Se o Espírito da glória de Deus vier sobre você e encher você, você vai ser insultado. Você vai passar por dificuldade na sua faculdade, na sua família, no seu trabalho, porque o Espírito de Deus vai refletir a santidade de Deus, a glória de Deus na sua vida, e o mundo não suporta isso. Jesus Cristo mesmo disse aos seus discípulos: eu vou mandar para vocês o Consolador, que o mundo não pode receber, mas ele estará sobre vocês. Por que o mundo não pode receber? Exatamente porque há esse antagonismo entre o mundo e as coisas de Deus. Então, se os homens insultarem vocês por causa do nome de Cristo, na verdade, vocês são bem-aventurados, porque isso é uma prova de que o Espírito da glória, o Espírito de Deus, ele repousa sobre vocês. Então, em vez de vocês desanimarem, ou desistirem, ou estranharem esse tipo de coisa, vocês podem dizer: ó Deus, que privilégio, eu quero mais do Teu Espírito, eu quero que o Senhor me encha mais e mais do Espírito, da Tua glória, para que eu reflita Jesus Cristo aqui nesse mundo. Mas agora vamos para uma quarta observação de Pedro, a orientação que está nos versos 15 e 16, que é uma espécie de aviso, Pedro aqui está fazendo uma ressalva, talvez essa seja a melhor palavra. Pedro faz uma ressalva. Ele está dizendo até aqui: vocês devem se alegrar com o sofrimento. Vocês devem perceber que o sofrimento, na verdade, é instrumento de Deus na vida de vocês. E, portanto, vocês devem se sentir gratos a Deus, porque o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Mas, Pedro diz, eu estou falando do sofrimento por conta de ser cristão. Verso 15. Que nenhum de vós sofra como assassino, ladrão ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. O que Pedro está dizendo aqui é o seguinte: o sofrimento que eu estou falando aqui é o sofrimento porque você é crente, que é decorrente da sua postura como cristão. Se você tem que sofrer, não sofra porque você é assassino, ladrão ou malfeitor. 3 coisas que são criminosas. E às vezes acontece que você encontra gente, crente que se diz cristão, que está sofrendo porque é um assassino, é um ladrão ou um malfeitor. Malfeitor é uma palavra muito ampla no grego, significa todo tipo de malfeito. Ele fez algum malfeito e está sendo penalizado ou pelo Estado ou pela lei, está sendo processado, ou então está sendo ameaçado, alguém tomou as dores e está querendo tomar satisfação, mas é porque ele fez alguma coisa errada. Pedro disse: se você que é crente, se você vai ter que sofrer, não sofra por conta disso, porque isso não é nenhum mérito, isso não é nenhuma glória, isso não é nenhum motivo de satisfação ou de agradecer a Deus se você está sofrendo por esse tipo de coisa. E parece que eu estou ouvindo você dizer assim: ah, pastor, mas eu escapei disso aqui, porque eu não sou assassino, eu não sou ladrão e eu não sou malfeitor. Mas a lista não terminou. Diz também: nem como quem se mete na vida dos outros. Não tem um povinho que se meta mais na vida dos outros do que o crente.
Pense num povo para se meter na vida dos outros. Crítico, julga todo mundo, discerne as intenções e condena no coração, dá sua opinião, vai no Facebook criticar todo mundo, sabe de tudo, se mete na vida dos outros. E aí vem a rebordosa, porque o pessoal não gosta que a outra pessoa vai meter o nariz na sua vida, não é? E aí a pessoa reage, e a pessoa vem forte, não é? Contra o metido. Aí lá vai o metido pedir oração na igreja. Eu estou sendo perseguido, pastor, ore por mim, porque lá no Facebook tem uma perseguição contra mim, só porque eu digo a verdade, pastor. Só porque eu sou sincero. Geralmente essas pessoas que usam esse argumento, né, eu sou muito sincero, eu digo logo o que eu estou pensando, elas não gostam quando são tratadas do mesmo jeito. Elas não gostam. É bom para elas, para os outros não. Então, a regra é essa: se você vai sofrer, que você não sofra como assassino, como ladrão malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Ou seja, que, generalizando, que o seu sofrimento não seja causado pelos seus malfeitos, pelos seus erros, pelas suas escolhas erradas. Mas se você sofrer como cristão, é o verso seguinte, verso 16, não se envergonhe. Não tenha vergonha de se você passar por humilhação, sofrimento, xingamento, porque você é cristão. Está me ouvindo, adolescente? Você, moça, adolescente, está me ouvindo? Quando as suas coleguinhas da escola disserem assim, tu tem 15 anos e ainda é virgem, não fique com vergonha, não. Não se envergonhe por isso, não. Dê graças a Deus por isso. Você jovem que está me escutando, quando lá na universidade, os amigos chegarem com filme pornográfico ou foto pornográfica no celular, mostrar para você e eles começarem a zombar e rir da sua cara, não tenha vergonha disso não, de sofrer bullying por conta disso. Não se envergonhe disso não. Você devia ter vergonha, era de participar das imoralidades e da vida desenfreada das pessoas ao seu redor e ser como um deles. É disso que você devia ter vergonha. Mas se você sofre como cristão, não se envergonhe disso. Ao contrário, veja o que Pedro diz, final do verso 16, glorifique a Deus por causa disso. Oh Deus, graças te dou, que privilégio sofrer pelo teu nome, que bênção, deixa eles xingarem, lá vai o santarrão, né? Lá vai o santarrão, amém Senhor, deixa eles falarem, né? Lá vai o santinho, oh Senhor, glória. Obrigado, que privilégio, né? É melhor ser chamado disso do que ser chamado de o impuro, não é? Aquele cara é viciado em pornografia. Não, isso aí você tem que ter vergonha disso. Mas você deve dizer, Deus, obrigado, porque o Senhor tem me dado uma vida pura e eu quero viver para a tua glória. Amém. Agora, como eu disse na introdução, se por acaso você caiu numa destas coisas aqui, não quer dizer que Deus desistiu de você. Você pode, em verdade, se arrepender destas coisas, confessá-las a Deus, se reconciliar com Deus e pedir a Deus que Deus transforme o sofrimento que você está passando agora como consequência dos seus pecados em um meio para a sua santificação e para o seu crescimento. E aquilo que antes foi motivo de vergonha poderá se tornar depois motivo de glória. Um dia o rei Davi fez uma coisa muito ruim. Ele caiu nessa lista aqui. Ele, além de ter adulterado, mal feito, ele mandou matar o marido de Batseba, assassinato. E confrontado pelo profeta Davi. Foi um erro terrível. E aí as coisas começaram a dar errado no reino de Israel. Ele é confrontado pelo profeta Natã. E ele se arrepende. Ele confessa sinceramente a Deus. E como fruto do seu arrependimento, ele escreveu o Salmo 32 e o Salmo 51, que são 2 salmos penitenciais que expressam o coração arrependido do crente verdadeiro quando ele cai em pecado. E estes 2 salmos vêm abençoando a vida de milhares de pecadores iguais a Davi até o dia de hoje. Era o salmo predileto de Agostinho, o Salmo 32, que o tinha escrito à cabeceira da sua mesa. Aquilo que foi uma desgraça, Deus transformou em bênção. Mas o que é que houve entre uma coisa e outra? Arrependimento. Arrependimento verdadeiro. Você pode fazer isso, não é o fim se você caiu. Se você errou e está sofrendo pelos seus erros, isso pode ser transformado pelo poder de Deus. Vamos para a 5ª orientação de Pedro, está aí do verso 17 até o verso 18.
17 até o verso 18. Quando eu comecei a namorar a Minka, a minha esposa, eu estava no primeiro ano do seminário. E ela era uma das filhas do reitor do seminário. Na verdade, é mais bonita, né? E eu, então, jovem seminarista, namorando a filha mais bonita do reitor. Eu sei que talvez as irmãs dela podem estar vindo isso aqui, então não é nada, não é contra as irmãs, são muito bonitas também. Mas eu estava muito feliz. O pai da Minka me chamou, pastor Francisco Leonardo, pastor holandês, de linha bem conservadora, e disse: meu filho, eu vou lhe dizer uma coisa e quero que você esteja preparado. Durante o seu tempo aqui no seminário, eu vou lhe tratar com muito mais severidade do que eu vou tratar os outros alunos. Eu vou tornar a sua vida muito mais dura do que a vida dos outros estudantes, porque eu não quero abrir a porta para que alguém diga que eu estou facilitando para você, porque você vai ser meu genro. E dito e feito, foram 4 anos de incêndio, de coisa extraordinária acontecendo, de provações, não é? 4 anos. Mas eu entendo o que é que o reverendo Francisco queria mostrar, e o que é que ele pretendia fazer. Eu creio que é exatamente isso que Pedro está dizendo aqui, nos versos 17 e 18. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, o que será do ímpio e do pecador? O que Pedro está dizendo aqui é que Deus já começou a derramar o seu juízo sobre a humanidade. Com frequência, ao ouvirmos a palavra juízo, nós pensamos naquele último dia, dia do juízo final. Mas acontece que a Bíblia é muito clara quando diz que esse dia já começou. Na verdade, é um período entre a ressurreição de Cristo e sua segunda vinda. Esse período é chamado na Bíblia de os últimos tempos, a última hora, fins dos tempos, fins dos séculos. Paulo diz em Romanos 1,18 que a ira de Deus se revela presente, está se revelando dos céus contra nós. A tosse faz parte disso, eu sei, também. Ou seja, não somente o dia da salvação já foi anunciado, está sendo anunciado ao mundo, mas junto com a salvação também é anunciado o juízo de Deus. E Deus já derrama os seus castigos temporais sobre a humanidade. Que castigos temporais são estes? Acidentes, tragédias, fomes, terremotos, calamidades, convulsão dos povos, incerteza, guerras, políticas, todos os desastres que têm acompanhado a história da humanidade. Jesus tem uma lista deles, lá em Mateus 24, quando os discípulos perguntam a respeito dos sinais dos tempos. E Jesus disse: não se engane, terremoto, praga, fome, guerra, perseguição. Ele disse isso há 2000 anos e continua exatamente do mesmo jeito ou pior. Ou seja, o juízo já começou. Deus já está derramando o seu desprazer e a sua ira. Hoje, parada gay em São Paulo. Dizem lá que encheu a Paulista. Eu olho para aquilo ali e me lembro de Romanos 1, dizendo que Deus entregou a humanidade aos seus próprios desejos. Deus os entregou às suas próprias paixões. É sinal do juízo de Deus quando a sociedade perde todo o referencial, especialmente da sua identidade sexual, que é dada no seu nascimento, que faz aquilo que nós somos e compõe a nossa identidade. Deus os entregou a paixões infames para que desonrassem o seu corpo entre si. Faz parte dos juízos de Deus sobre a humanidade, quando Ele finalmente entrega aos homens a todas as suas paixões. Nós estamos vivendo o juízo. Já começou. Agora, o que é que Pedro está dizendo aqui é que Deus começa com a casa dele. Está vendo aqui no início do versículo? Chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. A casa de Deus é uma expressão no Antigo Testamento para se referir ao templo. Mas no Novo Testamento se refere à igreja, não igreja, edificação, mas o povo de Deus que aqui se reúne ou em qualquer lugar. O juízo de Deus começa com a sua igreja. E isso não é difícil de demonstrar, não. Me mostre um povo que tem sofrido mais através da história do que os cristãos.
martirizados, perseguidos pelos 10 imperadores romanos até o ano 400, perto do ano 400, jogados às feras, apedrejados, enforcados, torturados. Durante a Idade Média, nos países comunistas, nos países muçulmanos, nós vemos nas mídias sociais, que a grande mídia não noticia, crentes sendo decapitados, igrejas sendo explodidas com mulheres e crianças dentro, cristãos fuzilados. Nunca houve um povo tão perseguido como os cristãos, sem fazer pouco do sofrimento, por exemplo, dos judeus. Mas comparativamente falando, não chega nem perto. Se calcula que anualmente 200 mil cristãos são mortos no mundo por conta da sua fé. O juízo de Deus já começou e ele começa pela casa dele. Agora é claro que para nós estas coisas não são juízo condenatório, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Cristo já levou toda a nossa condenação, mas estes sofrimentos, eles são o juízo purificador de Deus para depurar a nossa fé, para nos fazer crescer, não para nos destruir, mas pelo contrário, para fazer com que nós almejemos e aproveitemos melhor a glória. Mas para o mundo, isso é o prenúncio do sofrimento eterno. Os juízos temporais de Deus antecipam os juízos eternos, o sofrimento sem fim no inferno. Daí a pergunta de Pedro. Chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. Aí ele pergunta, e se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Ora, se Deus trata os seus filhos dessa forma, o que ele não fará no dia do juízo com os ímpios? Se ele trata assim quem obedece o Evangelho, o que é que ele vai fazer com quem não obedece o Evangelho? Eu espero que aqui na minha audiência nessa noite, e dos que me ouvem também pela internet, tenha ninguém nessa condição de desobediente ao Evangelho, porque é isso que vai acontecer com você. Se Deus aos seus filhos trata dessa forma, João Batista decapitado, seu próprio filho crucificado, os apóstolos mortos, os cristãos queimados em Roma, se Deus, outras pessoas bombardeadas nesses países comunistas, se Deus permite que isso aconteça com seus filhos, o que é que você acha que ele vai fazer com você no dia do juízo? Você espera alcançar alguma misericórdia de Deus no dia do juízo? Que é a pergunta do verso seguinte, verso 16, desculpa, o verso 18. Se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? O justo aqui é o que é justificado pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Está dito aqui que ele é salvo com dificuldade. A dificuldade aqui não é da parte de Deus, como se Deus tivesse dificuldade em salvar alguém. Dificuldade aqui significa sofrimento. A pessoa que é justificada pela fé, ela será salva, mas ela vai passar por muito sofrimento. Como Paulo disse aos discípulos, nos importa, através de muitas tribulações, entrar no reino de Deus. Ora, se aquele que foi justificado pela fé, para chegar na glória, ele vai passar por muitas dificuldades, o que será do ímpio e do pecador? O que vai ser do ímpio e do pecador no dia do juízo? Com isso, Pedro está querendo que os seus leitores vejam o quadro maior, porque a tendência do crente é essa, é mimimi. Começou a dar errado na vida dele, ele começa a se queixar, se queixa de Deus, reclama de Deus, acha que está sendo injusto. É como se Pedro dissesse, eu quero que você olhe o quadro maior. Olha para a tua vida e o teu sofrimento da perspectiva maior. O juízo de Deus está sendo derramado e ele atinge toda a humanidade. E Deus está começando por nós. Isso aí não é nada diante daquilo que Deus já fez com que os seus filhos passassem aqui nesse mundo. O alvo de Deus é preparar o mundo para o dia do juízo, para que ninguém abra a boca diante de Deus e diga, o Senhor está sendo injusto. O Senhor está sendo injusto ao me mandar para o inferno. A última orientação está no verso 19. Por isso, ou seja, à luz do juízo de Deus que se aproxima e que já está presente, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem.
Então, primeira observação aqui, o que salta à vista é o fato de que Pedro diz que o sofrimento é da vontade de Deus, o que contraria aquela teologia que você talvez esteja acostumado a ouvir, que diz que todo sofrimento é do diabo, e que a vontade de Deus é só coisa boa para os seus filhos. De fato, Deus só quer coisa boa para os seus filhos, só que essas coisas boas às vezes são alcançadas através de métodos amargos, não é? Métodos amargos. Mas então você já sabe aqui por esse versículo que a vontade de Deus é que o seu povo sofra. Os que sofrem segundo a vontade de Deus. Faz parte do plano de Deus, faz parte do projeto de Deus, o sofrimento como um componente da vida cristã. E por isso nós vamos sofrer aqui. Por isso você não vai mais dizer, eu decreto que esse sofrimento está fora, eu não aceito, eu declaro vitória, que caia todo mal e todo sofrimento agora, né? Você vai parar de fazer isso, né? Porque não tem base bíblica nenhuma para você dizer isso. E você vai dizer assim, Deus, o sofrimento eu estou vendo aqui, é a vontade do Senhor para a minha vida. Então eu quero que o Senhor me ajude a abraçar esse sofrimento da forma certa. Que eu não desperdice o meu sofrimento, que ele seja um instrumento teu na minha vida. Para que eu cresça, para que eu seja resiliente, para que eu seja paciente, para que eu aprenda pureza, perseverança, santidade. Porque agora eu vejo que de fato é a tua vontade. Como foi para o teu filho que orou, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não, que seja feita a tua vontade e não a minha. E a vontade de Deus para o seu filho era a cruz mesmo, ainda que ele no coração tinha pedido diferente. Então você já aprendeu isso. Segunda coisa, Pedro se refere a Deus aqui como sendo o Criador. Entregue a sua alma ao fiel Criador. E eu creio que essa é a designação mais apropriada de Deus, realmente aqui nesse contexto. Deus como Criador evoca o fato de que Ele é todo-poderoso. Ele do nada fez tudo o que existe. Portanto, Ele também controla tudo o que existe. Toda a criação obedece ao seu comando. Ele controla a providência, controla a história, controla os acontecimentos. Nada ocorre fora do seu querer. Ele pode mandar o sofrimento, Ele pode suspender o sofrimento. Tudo está debaixo do poder sábio de Deus. Mas ao mesmo tempo que esse Deus é o Criador, Pedro diz aqui que Ele é o fiel Criador. O que imediatamente nos lembra que esse Deus Todo-Poderoso, Ele nos fez promessas, Ele fez uma aliança conosco, Ele fez um pacto conosco, celebrado no sangue de Cristo Jesus, que disse, esse é o sangue da nova aliança. Deus tem um pacto com o seu povo, e nesse pacto Deus promete nos fazer bem, nos perdoar os pecados, nos receber como filhos, nos dar a vida eterna e nos fazer herdar o novo céu e a nova terra onde habita a justiça. Por que Pedro chama Deus então do fiel Criador? É porque era exatamente isso que aqueles cristãos sofredores precisavam lembrar. Deus não estava esquecido deles. Deus não esqueceu as suas promessas e Ele é poderoso para cumpri-las. Deus haverá de cumprir tudo que nos prometeu. Ele vai nos dar a vida eterna, Ele vai nos dar um novo céu e uma nova terra. Não haverá mais lágrimas, Ele vai enxugar toda a lágrima dos nossos olhos. As doenças serão plenamente curadas. Nós seremos ressurretos com corpos perfeitos, imortais, incorruptíveis. Deus nos prometeu tudo isso em Cristo Jesus e Ele é fiel e poderoso para cumprir. Só que não é agora. Portanto, enquanto esse momento não vem, qual é a recomendação aqui? Entregue a sua alma ao fiel Criador, como Cristo na cruz. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Me entrego completamente a ti, sem reservas. Aceito a tua vontade, me submeto a ela. Faz de mim conforme o teu querer. Usa-me para a tua glória. E de que maneira nós podemos demonstrar isso na prática? Pedro diz aqui no final do verso 19, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Nós demonstramos isso praticando o bem. O que é o bem aqui nesse contexto? Não insultar quem nos insulta, não nos vingarmos de quem nos faz mal, não falar mal de quem fala mal de nós, abençoar os que nos maldizem, e ajudar aqueles que nos perseguem, ou seja, viver como Cristo viveu. Na prática do bem, nós entregamos a nossa alma ao fiel Criador e nos submetemos a Ele e dizemos, ainda que tudo isso venha contra mim,
eu vou fazer a tua vontade e vou praticar o bem. Como está você nessa noite? Eu sei que há pessoas aqui que estão passando por dificuldades. Se nós abríssemos a oportunidade aqui para dar testemunho dos irmãos passarem dos problemas ou fazerem pedidos de oração, a fila ia ser grande aqui. Todo mundo tem alguma coisa a pedir a Deus, o alívio de alguma dor e de algum sofrimento. Eu queria que você meditasse no que você ouviu hoje à noite e fizesse a pergunta: eu estou sofrendo por quê? Qual é a causa do meu sofrimento? Segundo, o que é que Deus quis me dizer hoje à noite a respeito do meu sofrimento? Como eu devo encarar? Que atitude eu devo tomar nessa noite? O que é que eu tenho que mudar na minha vida diante da palavra que eu vi nessa noite? Terceiro, talvez você devia orar mais por aqueles que estão sofrendo ao seu redor, em vez de se meter, como Pedro diz, criticando e julgando, mas orando, consolando, sendo um abençoador, levando essa palavra para essas pessoas, porque os sofrimentos, de fato, fazem parte aqui da nossa vida. Nós iremos agora celebrar a ceia do Senhor. Nós vamos tomar do pão, que significa o corpo partido de Cristo, e vamos beber do cálice, que aponta para o seu sangue derramado ali na cruz. E ao fazer isso, nós vamos refletir e meditar nos sofrimentos do nosso Salvador por nós, e nisso você vai encontrar consolo, em ser co-participante dos sofrimentos de Cristo. Oremos. Deus bendito, nós pedimos que ao celebrarmos agora a morte e os sofrimentos do Teu Filho por nós, e também a sua ressurreição, que o Senhor alegre o nosso coração, que o Senhor dê sentido à nossa dor, que o Senhor nos traga clareza no meio das trevas e do medo que por vezes invade o nosso coração. Que seja uma noite de alegria, de celebração e de submissão a Ti. Se há alguém aqui nessa noite que ainda não conhece a Jesus, se algum filho ou filha Teu que estão desviados dos Teus caminhos, nós oramos que seja uma noite de reconciliação. Fala ao coração do Teu povo em nome de Jesus. Amém.